Então, pessoal, agora a gente vai falar do tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Lembrando que vocês sabem que todo epitélio ele vai estar associado a um conjuntivo. Por quê? Ele precisa receber esses nutrientes, receber os gases e tudo mais que estão presentes nesse tecido, tá bem? Nesse tecido conjuntivo, existem o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo especializado. Nessa aula a gente vai falar só do propriamente dito, tá? Os conjuntivos especializados vão ficar para outra aula. E começando, quais são as funções do tecido conjuntivo? Sustentação estrutural, justamente porque ele está ali abaixo do epitélio, né? Então ele está sustentando aquela estrutura. Preenchimento, porque ele faz parte, ele vai estar constituindo diversas estruturas do corpo. Lembrem disso, o tecido conjuntivo é o único que está associado é o único que está associado a todas as regiões do seu corpo. Todas as regiões do seu corpo vai ter tecido conjuntivo. Defesa, porque ele vai ser responsável por produzir diversas células de defesa. Armazenamento de lipídios, porque ele está associado ao tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo também. E meio de trocas, que são trocas de substâncias, formações de tecido sanguíneo e outras coisas mais. Tá bem? Do que é formado o tecido conjuntivo? Essa imagem aqui, ela pode parecer boa para vocês, mas é uma imagem muito didática e muito informativa. Porque quando a gente olha o tecido conjuntivo, a gente pensa o quê? Para mim, analisar lâmina de tecido conjuntivo, óbvio que vocês ainda estão para vestibular, então não precisam fazer isso, mas na graduação vocês farão isso e vocês verão que analisar lâmina exige experiência, não é uma coisa que você consegue pegar com tanta facilidade. Alguns conseguem. Tem uma amiga minha da graduação que ela é perfeita, ela identifica uma lâmina muito tranquilamente. Quando eu pego uma muito difícil, eu até mando para ela peço ajuda. Mas tem umas coisas que são muito complexas para identificar. Eu acho de tecido conjuntivo a mais difícil de todas. Porque é muita coisa ali solta que você tem que identificar o que é, sabe? Então, lâminas de tecido conjuntivo, elas são mais difíceis por conta disso. Então, você pode pensar no tecido conjuntivo como um tecido que ele vai estar participando de praticamente quase todos os processos. Ele vai estar formando muita coisa, tá? E ele é constituído de quê? De células e matriz extracelular. Eu vou falar de cada uma delas agora. Começar pela matriz extracelular. O que é matriz extracelular? Então, vocês já entendem que é a célula, né? Nessa altura do campeonato, acho que vocês já sabem que é uma célula. Mas e a gente já falou que é um tecido. Já falamos que a junção de uma célula com a outra forma o tecido. Mas e entre essa célula e outra? Dentro do tecido, é só a célula que tem ali? Ou tem outras substâncias ali no meio? Tem substância no meio. E essa substância que está ali é o que a gente chama de matriz extracelular. Então, essa substância que está externa à célula e que está constituindo aquele meio é o que eu chamo de matriz extracelular. Isso vai ser importante porque permite uma troca rápida de nutrientes, permite a passagem de muitos compostos, tá? E permite a distribuição daquelas células ali. É como se fosse um meio, é um meio para que aquelas células consigam ficar ali, tá? Então, essa matriz extracelular ela vai ser extremamente importante para muitos processos. Vocês veem isso claramente em tecido cartilaginoso e tecido ósseo, que é a próxima aula, quando a gente explica detalhadamente essa secreção de matriz extracelular, tá? Mas esse processo ele é muito importante. Essa matriz extracelular ela é formada de duas coisas: a substância fundamental e as fibras, tá? Essa substância fundamental ela vai ser constituída de moléculas que vão ser extremamente importantes para formar o tecido, ok? Quais são essas moléculas? Glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas de adesão. Vamos ver cada uma delas. Então, glicosaminoglicanos. O que são glicosaminoglicanos? Sequência de vários açúcares ligados. Não são polímeros lineares de disacarídeos, tá? Que vão estar ali para formar outra estrutura. Esses polímeros de açúcar, eles podem estar associados a sulfato ou não. Se eles estiverem associados a sulfato, eu chamo de um glicosaminoglicano sulfatado. Se não estiver associado a sulfato, eu chamo de um glicosaminoglicano não sulfatado, tá? Então, nós temos glicosaminoglicanos sulfatados, glicosaminoglicanos não sulfatados. Qual é a função dos glicosaminoglicanos sulfatados? Formar proteoglicanos, tá? Então, os glicosaminoglicanos sulfatados, eles têm a função de formar os proteoglicanos, ok? Então, esse sulfato é importante para isso. E para que servem proteoglicanos? Vou falar daqui a pouco. E o glicosaminoglicano não sulfatado, aquele que não tem sulfato. Até o momento a gente só conhece um, que é o ácido hialurônico.
Já falei de ácido hialurônico para vocês. Ácido hialurônico é o quê? Um polissacarídeo. Esse polissacarídeo, ele vai ser importante o quê? Ele não vai formar proteoglicanos, mas ele vai ser importante para unir esses proteoglicanos, tá? E formar esses agregados, ok? Então, enquanto o glicosaminoglicano sulfatado forma proteoglicano, o glicosaminoglicano não sulfatado é importante para unir os proteoglicanos e permitir que formem esses agregados. Qual glicosaminoglicano não sulfatado que a gente conhece? Até o momento, só o ácido hialurônico. E para que servem os proteoglicanos? Os proteoglicanos, eles vão ter a função... Tudo bem. Ele vai ter a função de um componente estrutural da matriz. Então, para formar aquela matriz e estruturar a matriz, para permitir que o tecido seja estruturado ali, eu preciso de quê? Desses proteoglicanos. Então, percebam como o glicosaminoglicano é importante. O glicosaminoglicano sulfatado é importante para formar o proteoglicano. O glicosaminoglicano não sulfatado é importante para unir os proteoglicanos. E os proteoglicanos são importantes para estruturar aquela matriz ali, permitir a estruturação e formação do tecido conjuntivo. Ok? E também nessa substância fundamental tem glicoproteínas de adesão. Glicoproteínas, assim como eu falei no tecido epitelial, elas são expressas externa à membrana e têm função de adesão celular, de juntar uma célula com a outra. Certo? Além disso, na matriz extracelular, além da substância fundamental, nós temos as fibras, ok? Essas fibras, elas são formadas por proteínas que vão se polimerizar e formam estruturas grossas e alongadas. Geralmente, quando a gente fala de fibras, a gente pensa em proteínas da família dos filamentos intermediários, que a gente viu lá em citoesqueleto, né? Uma das famílias do citoesqueleto. Essas fibras, então, elas vão ser geralmente resistentes, vão ter essa função de proteger contra choques mecânicos ali, dar uma sustentação, uma estruturação, e ela pode ser dividida em 3 tipos: fibra colágeno, fibra elástica e fibra reticular, tá? A fibra reticular é um subtipo, então a gente não fala tanto dela. Ela tem uma função de ser muito mais rica nessas ligações, né, proteicas, sendo muito mais resistente ali, tá? Mas ela é que menos cai, a gente foca principalmente nessas duas, que é a colágeno e a elástica, que elas caem bastante. Mas pensem que a reticular, ela é um subtipo dessas fibras que serve para uma estruturação mais rígida. E a colágeno e a elástica? Vocês já devem ter ouvido muito falar em colágeno, né? Falar em colágeno pensando em... quando você tem uma ruga, né, na pele, usar colágeno para permitir a estruturação. E aí você pensa, por que o colágeno ele estica a pele? Também, ele tem essa função de elasticidade, mas é uma elasticidade diferente, é uma elasticidade gerada por conta de força e tensão. Então a principal característica dele é ser um componente bem rígido. Essa rigidez serve para quê? Para manter ali aquela estrutura tensa e elástica, tá? Então para esticar e manter aquela estrutura ali, ok? Diferente das fibras elásticas, que elas são muito mais maleáveis. Tá? Elas têm a principal proteína, a elastina. Isso vai ser importante, por quê? Para formar esse estado mais maleável que tem ali, ok? Acabou que eu nem falei muito de onde a gente encontra o quê, mas a principal fibra colágena é a fibra colágena do tipo 3, tem outras, tem tipo 1, tipo 2, tipo 4, mas a principal que cai para vocês é o tipo 3, que é essa que vai estar constituindo as fibras, né? Vai ser a principal constituinte das fibras, tá? E ela vai estar apoiando vários órgãos e células, como no baço, nódulos linfáticos, medula óssea, músculo liso, glândulas endócrinas e outras mais. Ok? E as fibras elásticas, elas podem existir nos ossos, músculos e órgãos do qual se ligam ao colágeno. Tá? Então tem uma relação dessa elastina com o colágeno também. E as células do tecido conjuntivo? Essas células, elas vão ser fibroblastos, macrófago, mastócito, plasmócito, adipócito e leucócito. Qual é a função de cada uma delas? Então, eu vou explicar aqui, aproveitando a imagem,
mas nos próximos slides vocês vão ver que eu descrevi cada uma delas mais detalhadamente, tá? O fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo. Então, toda vez que você vê o termo tecido conjuntivo e perguntar qual célula está atuando ali, pensa sempre em fibroblasto. Isso já caiu na UERJ, inclusive. Qual era a célula que iria estar produzindo matriz e tudo mais. E por que fibroblasto é a principal célula? Por que ela é tão importante ali? Porque ela é a célula responsável por secretar elementos de matriz. Então, essa célula vai ser importante para secretar os elementos ali, produzir os elementos que vão ser importantes para formar a matriz ali do tecido, tá? Então, o fibroblasto é extremamente importante por isso. O macrófago. Então, esse aqui é o fibroblasto, né? O fibrose. E aí, essa matriz é constituída de fibras, né? Substância fundamental, com diversos mucopolissacarídeos, como a gente já falou, os açúcares lá na substância fundamental. Os macrófagos são células do sistema mononuclear fagocitário, tá? Macrófago a gente vai falar muito na aula de sistema imune, quando a gente for para a fisiologia. E esses macrófagos, elas são células típicas de terem vários lisossomos ali, neles. Por quê? Essa célula, quando a gente fala sistema mononuclear fagocitário, é que ela tem a função de quê? De fagocitar, certo? Ou seja, de realizar esse processo específico de endocitose e degradar alguma coisa, tá? Então, ela vai ser uma célula que ela vai estar atuando ali no controle daquele sistema imune, no controle da imunidade ali naquele local, tá? Quando tem algum agente infeccioso ali, então, e a célula se contamina, ela pode fagocitar essa célula e digerir, para eliminar junto o agente infeccioso. O mastócito. O mastócito, ele vai ter vários grânulos. É uma célula grande, uma das maiores células do nosso tecido conjuntivo. Lembrando, eu já falei isso no gênero humano, a gente fala de todas essas células depois no sistema imune, tá? Vou falar até melhor. Mas é importante vocês saberem que ela tem aqui. É uma célula grande que possui vários grânulos no seu citoplasma. Para que servem esses grânulos? Esses grânulos, eles produzem heparina. Lembrando que heparina é o quê? Um anticoagulante, tá? Então, ele vai ser importante para controlar um processo de coagulação ali, mas a principal característica dele também é produzir histamina. Isso daí vocês associam muito ao mastócito, porque em questão geralmente cai isso daqui, a produção de histamina por meio desses grânulos presentes no mastócito. Para que serve essa histamina produzida por esses grânulos ali do mastócito? A histamina, ela serve para reações inflamatórias. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, de tomar histamina e tudo mais. Então, ela vai servir para reações inflamatórias e alérgicas. Quando a gente fala de tomar um antialérgico e tudo mais, para ativar esses mastócitos e induzir a liberação de histamina por meio desses grânulos, tá bom? O plasmócito. O plasmócito é uma célula que vai estar induzindo a ativação de linfócitos B. O plasmócito, deletem isso que eu falei agora. O plasmócito vai ser uma forma ativa do linfócito B. O linfócito B, ele se diferencia em plasmócito. Para quê? Para produzir anticorpos. Então, quando você tem uma resposta imune, por exemplo, quando você toma uma vacina, você tem que produzir anticorpos, produzir células de memória, são esses plasmócitos que vão se diferenciar ali, tá bom? Então, a principal função dele é produzir anticorpos e produzir células de memória. A gente está falando. E ele vem de onde? Vem de uma diferenciação do linfócito B, que é uma célula de defesa do nosso organismo. O adipócito, que é a célula adiposa, ela vai tá sendo responsável por manter, né, armazenamento de gordura ali, armazenamento de lipídios. Então, a principal função dela vai ser reserva energética. Na próxima aula, quando eu falar de tecidos especializados, eu falo especificamente do tecido adiposo para vocês. E o leucócito é uma célula de defesa são as células de defesa do nosso sangue, tá? Então, são o que a gente chama de glóbulos brancos. Eles vão estar ali presentes no nosso sangue para proteger e defender contra qualquer agente invasor. Também falo melhor dela na próxima aula, que é a aula de tecido sanguíneo. Então, aqui está a explicação do fibroblasto, macrófagos e mastócitos. Quando fala aqui que o fibroblasto ele participa desse processo de reparação de feridas e tudo mais, porque pensem bem, ele que está secretando matriz e produzindo matriz, certo? Então, graças a esses elementos, ele pode estar atuando ali no processo de constituição, induzindo mitoses em células e tudo mais, tá? Mesma coisa, plasmócitos, adipócitos, leucócitos, a explicação de cada um deles, como eu já falei antes.
aqui está explicado melhor. Isso dos tipos de adipócito, se é unilocular ou multilocular, eu botei aqui para vocês saberem, mas na próxima aula, quando eu vou falar especificamente dele, eu mostro isso melhor para vocês. E aqui está um resumo de tecido conjuntivo. Então, tecido conjuntivo pode ser propriamente dito ou especializado, tá? Ou até tecido conjuntivo de suporte, né? Como a gente pode dizer. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser frouxo ou denso, tá? O que é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo? Ele é um tecido que vai ter poucas fibras, então ele tem muito mais células do que fibras, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele tem muitas fibras, ok? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele tem essa característica de ter mais fibras ali, para uma maior sustentação e maior resistência àquele meio. Esse tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele pode ser modelado ou não modelado. O que é um tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado? Ele é caracterizado pelas fibras seguirem um padrão de organização. Tá? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, as fibras seguem um padrão de organização. O tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado, as fibras não seguem padrão de organização, ok? Então, vejam como é muita coisa tecido conjuntivo, como eu falei com vocês, né? Não basta classificar como tecido conjuntivo, tem que dizer se ele é propriamente dito ou se ele é especializado. Se for propriamente dito, tem que dizer se ele é frouxo ou denso. Se for denso, tem que dizer se é modelado ou não modelado, tá bem? E aí fica tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ou tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado. É muita coisa. Da mesma forma que se for um tecido especializado, conjuntivo especializado, tem que dizer qual é o tipo. Isso daqui eu vou falar na próxima aula. Se é tecido conjuntivo especializado, tipo tecido adiposo, tecido conjuntivo propriamente dito especializado, tipo cartilaginoso, tecido conjuntivo me confundi, né? Nem propriamente dito. Tecido conjuntivo especializado sanguíneo, né? Ou tecido conjuntivo especializado ósseo. Então, isso é importante, separar o que é propriamente dito e o que é especializado. Hoje nós falamos de tecido conjuntivo propriamente dito. Na próxima aula, a gente fala dos seus tipos de especialização, tá? E aqui é para mostrar um pouco para vocês. Onde há fibras, olha só. Olha aqui a diferença de um tecido conjuntivo propriamente dito denso. Aqui é não modelado. As fibras não seguem um padrão. Tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado. Tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Olha como é que é bonitinho. Segue esse padrão de organização. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Tem muito mais células do que fibras aqui. Aqui você olha muito mais fibras do que célula. Aqui principalmente. Entende? Essa é a diferença de um para outro. Para fechar a aula, vou falar rapidinho sobre as camadas da pele. Por quê? A gente já falou sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo. Mas qual é a relação de um com o outro? A camada mais superficial, que é a epiderme, é onde tem tecido epitelial. E as camadas abaixo, que é onde tem a derme, hipoderme e a camada, o tecido subjacente, é onde tem tecido conjuntivo. Então veja bem, você tem vários tecidos conjuntivos e aqui é onde tem vasos sanguíneos, onde vai ter lipídios para reserva energética, onde vai ter várias coisas, e na epiderme não tem isso, tá? É importante porque se você realiza um corte, aqui na epiderme vai regenerar rápido, porque aquelas células sofrem suscetíveis de mitose, tá? Agora, se você pega, por isso que a gente não pode fazer tatuagem aqui, na camada da epiderme. Porque se faz tatuagem aqui na camada da epiderme, o que vai acontecer? Aquelas células vão sofrer mitose e aquilo vai sumir. A gente faz tatuagem onde? Na camada da derme. Para que mesmo que as células da epiderme sofram mitose, a tatuagem não vai sumir. Por isso que às vezes a gente vai fazer tatuagem e sai sangue, porque a gente atinge a segunda camada da pele, tá bem? Quando a gente analisa isso mais minuciosamente, olha a epiderme como ela tem diversos constituintes. Tem o extrato córneo, o extrato lúcido, o extrato granuloso, o extrato espinoso e o extrato basal, tá? Então, olha como tem muito mais coisa do que parece. Nesse primeiro extrato, que é o extrato córneo e até o extrato lúcido, é onde você tem o quê? Queratinócitos, onde há muita queratina. Para que serve essa queratina?
Essa queratina ela vai servir ali como uma camada extra que dê um certo suporte para a célula, tá? Que permita como se fosse uma barreira ali que fica grossa e fica sobre o tecido, na verdade, não para a célula, mas para o tecido, tá? E aqui começa a ter várias células que sofrem seletivas divisões celulares, né, no estado granuloso. No estado espinoso é onde há células do sistema imune que vão estar ali para proteção, né? Por isso que forma o que eu chamo de barreira seletiva, porque tem essas células ali para impedir a passagem de determinadas substâncias. O estrato basal é onde forma essa lâmina, que a gente pode chamar de lâmina basal, que é a passagem do epitelial para o conjuntivo, tá? Lembrando que aqui está mostrando a epiderme maior do que a derme, mas a derme ela costuma ser maior que a epiderme, tá? É só para mostrar a quantidade de coisas que tem nessa epiderme. Na derme tem muito vaso sanguíneo, ok? E muita célula ali do sistema imune, então você vê monócito, mastócito, célula dendrítica, célula network killer, enfim, todas essas células para você ver como há um mecanismo de defesa ali e os vasos sanguíneos para mandar compostos importantes para o tecido epitelial. E na hipoderme, que é a camada subepidérmica, a camada mais abaixo, é onde há o quê? Tecido adiposo, essa amarela aqui é a gordura, para que haja reserva energética, para que haja, caso seja necessário, essa gordura ela possa ser quebrada e libere energia para todas as outras camadas. Certo? Gente, vou encerrar aqui, tá? Essa aula é um assunto que eu gosto muito, para ser sincero. Não é um assunto tão simples, porque na maioria das vezes vocês não veem isso tanto na escola. Eu talvez tenha aprofundado mais do que vocês tenham visto na escola, mas é um assunto importante. No Enem caiu ano passado, surpreendentemente, que ele não cobra tanto, mas a UERJ cobra. Pode cair numa questão do discursiva da UERJ e pode vir de uma forma difícil. Então é importante ter noção dos termos, é importante ter noção de todos os nomes que eu citei aqui, das principais células, dos principais compostos, tá bem? Faço agora as questões do capítulo 11 da Bio 3. Lembrando que no capítulo 11 tem outras coisas que a gente não viu ainda. Tem tecido sanguíneo, tecido ósseo. Pulem essas questões, façam somente de epitélio e conjuntivo propriamente dito. No sábado, a gente dá tecidos conjuntivos especializados e esses podem fechar o capítulo, tá bom? Gente, vou encerrar por aqui. A gente se vê na live, tá? Beijo grande.